Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Um lindo dia de paz, de alegria. Mais uma semana que se inicia. E que a gente possa iniciar essa semana, viver essa semana com alegria, com a paz que vem do Senhor. Amém, igreja? Nós estamos falando sobre os Salmos 29. E hoje a gente encerra ele, né, Wellington? 8, 9 e 10. A gente vai falar e o Wellington vai estar lendo para nós. Quer ver ele falar que é mais? Fica vendo. Tem mais um 11. Ah lá, vai vendo. E o 11? Vamos lá. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A gente leu esse, tá vendo? É o 8. Ah lá, a gente leu esse. Vai, 9. A voz do Senhor faz as corças darem cria, desfolha os bosques, e no seu templo todos clamam a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Olha isso. Não. E você não ia ler Não, o 11. eu não ia ler o 11. Deus é maravilhoso. Davi, ele tinha mesmo que ter sido homem segundo o coração de Deus. A exaltação da voz. Na verdade, Davi exalta o Senhor em todo o tempo. Né? Ele é grato, eu sempre falo isso, ele é grato quando ele volta da guerra, ele é grato quando ele está indo para a guerra, ele era um homem grato, agradecido. E a nossa memória, quando é curta, endurece o coração e faz a gente esquecer as coisas que Deus já fez. E as coisas que Deus pode fazer. A voz do Senhor pode fluir vida. Olha que coisa, a voz do Senhor flui vida. A voz do Senhor faz o impossível se tornar possível. A voz do Senhor faz reunir o povo para glorificar Ele. É interessante isso, né? Eu falo para vocês, a gente está aqui numa praça. Então nós temos desse lado aqui, nós temos um condomínio, aqui na frente está na construção de um condomínio, para cá aqui é tudo construção, então passa gente o tempo todo. E as pessoas gritam, oh glória, porque vê a gente falando, né, sempre falando de Jesus, às vezes caminhando, então a voz do Senhor faz o povo se reunir, glorificar o nome dele. Eu acho isso incrível, porque a gente aprendeu tanto nesse Salmo 29, o poder da voz de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. É incrível, é impressionante. Então não tem como a gente não ficar atento a isso. A gente ouve tanta voz na nossa vida. Nos dias de hoje é tão comum a gente ouvir coisas. E o que está entrando no nosso ouvido e caindo dentro do nosso coração? Porque a verdade absoluta, assim como a gente também já disse aqui, que as palavras do Senhor, elas são provadas. Nós precisamos entender e tomar posse disso, né, Ayrton? O que o Senhor tem dito para você? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem buscado a presença do Senhor? Olha só, quando a gente hoje, aqui não é um monólogo, porque o Wellington, a gente conversa aqui. Mas antes, quando a gente começou, eu só falava, né? Então eu não esperava ouvir nada de volta. Eu só falava. Às vezes tinha um comentário, a gente fazia lá o comentário, respondia o comentário. Às vezes a gente faz isso com Deus, sabia? A gente entra na presença do Senhor para poder pedir algo. Ô Senhor, eu quero te agradecer por esse dia e quero te pedir. Eu preciso disso, disso e disso. O Pai Nosso começa assim, Pai Nosso e não Pão Nosso. De cada dia nos dai hoje. Às vezes a gente começa a orar a Deus assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, a gente nem fala perdoai as nossas ofensas, a gente pede o pão, a nossa necessidade. E a gente precisa entender que é o Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Exaltar o Deus Todo-Poderoso. O trono não está vazio, tem um rei que reina absoluto e a voz dele tem poder.
A voz do Senhor tem poder. Então, quando a gente entra na presença do Senhor, nós precisamos falar, mas precisamos ouvir a voz dele. É um diálogo, é intimidade, é comunhão. Amém? Vamos orar, Wellington? Vamos orar. Olha que interessante. O verso 1 e o 2 fala sobre a gente dar a glória que é devida a Deus, né? Render graças. Porque todo o salmo vai falar, né, que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, né? O poder, né, o poder da voz. Que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Aleluia. Que ele troveja no meio das águas. Então, está exaltando o poder da voz, ou seja, o poder da palavra. Aleluia. Né? E a gente não reverencia isso. É sério, porque naquele grande dia, ninguém vai poder escapar. Naquele grande dia, ninguém vai poder falar nada. Né? Ninguém vai falar, ah, mas eu não ouvi. Ah, eu não fiquei sabendo. Não vai ter. Então a gente precisa estar atento e prestar atenção na palavra. Amém. O que Deus está falando. O que Deus está falando hoje? A gente está finalizando esse Salmo 29. Né? E olha só, o 11 fala, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Foi o último verso que Davi escreveu a respeito desse salmo. Mas antes ele está falando, ó, presta atenção no que Deus está falando e glorifica, porque o poder da palavra de Deus é exaltado. Né? A força, a poder, a transformação, a vitória, a conquista. Há muitas coisas quando nós damos ouvido ao Senhor. E aí então, Ele vai abençoar a nossa vida com paz. Né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando hoje. Amém. Eu quero abençoar vocês com paz. Aleluia. Mas me dá a minha glória que é devida. Aleluia. Cadê o meu louvor? Cadê a minha adoração? Não é? Então, Senhor, nós queremos nesta manhã engrandecer o Teu nome. Aleluia. Com a nossa vida. Nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Maravilhoso. E nós queremos pedir perdão por nossos pecados, mesmo, nossas faltas, nossos delitos. Tem misericórdia de nós. Mesmo, nos colocamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, que nos dá livre acesso ao trono da graça. Pai, no nome de Jesus, neste dia, neste primeiro dia da semana, nós exaltamos o Teu nome. Amém, Senhor. Recebe o nosso coração, Senhor. Recebe mesmo. Contrito e quebrantado. Aleluia, Deus. Tem misericórdia de nós. E muda, Senhor. Muda, pelo poder da Tua palavra, a nossa conduta. Amém. A nossa maneira de viver, de agir, de falar. Amém, para que o Seu nome seja glorificado e para que nós recebamos a Tua paz. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe o que eu me lembrei agora? Da mulher samaritana. Quando Jesus foi necessário passar por Samaria. A palavra diz que foi-me necessário passar por lá, porque ele queria ter um encontro com ela. Amém. E Jesus estabeleceu um diálogo com aquela mulher. Jesus estabeleceu um diálogo com ela. E ela faz uma pergunta para ele que é muito interessante. Aonde eu devo adorar? Aonde? E aí Jesus explica para ela, o importante não é onde, mas quem. Quem nós devemos adorar. Para que a gente adore, a gente precisa saber quem a gente está adorando, né? E o Senhor, Davi mostra nesse salmo o poder da voz daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, de toda majestade, de toda exaltação. Que a gente possa estar atento à voz do Senhor, porque Ele fala conosco através da sua palavra, através de uma mensagem, né, Wellington? É. E nós cremos assim. Cri, por isso falei. Tudo é possível que crê. E é o que ouve a sua voz. Amém, igreja?